A Bíblia. A palavra Bíblia vem do grego, através do latim, significa livros. De fato, a Bíblia é nada mais nada menos do que uma coletânea onde estão inseridos 66 livros, dos quais 39 estão compondo o Antigo Testamento e 27 compondo o Novo Testamento. A Bíblia inteira foi escrita num período que abrangeu cerca de 1.600 anos, sendo mais de 40 autores das mais variadas profissões e formações culturais. Para que acontecesse, ou para formar essa Bíblia, colaboraram agricultores, pescadores, reis, coletores de impostos, médicos, escribas, mordomos, cantores, poetas, nobres, filósofos, entre muitos outros. O que há de peculiar nesse livro é que, apesar da grande diferença entre os autores, há entre eles uma harmonia, ou seja, uma perfeita comunhão que parece ter vivido na mesma época, apesar do período distinto onde tais viveram. Que vamos saber também como foram produzidas as mensagens das Escrituras. Segundo Timóteo, dentro dessa própria Escritura, no capítulo 3, versículo 16, diz que foi pela inspiração de Deus. Em Hebreus capítulo 1, versículo 1, está escrito que Deus falou: por quem foram dirigidos os homens que assim falaram por Deus? Quem foram os homens e de que forma Deus falou? Está escrito em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, que foi pelo Espírito Santo. Em Atos 1, capítulo 16, diz a Escritura que o Espírito Santo os dirigiram. Em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 2, relata a condução do Senhor e do seu Espírito. E aqui também nós podemos saber também a que propósito nos foi deixado a Escritura. Porque temos esta maravilha nas nossas mãos, essa relíquia, essa joia. Romanos, através do apóstolo Paulo, no capítulo 15, versículo 4, traz para nós que foi para o nosso ensino e para termos esperança em Deus. Também Romanos, pelo mesmo apóstolo, no capítulo 1, versículo 16, diz também que isso foi nos deixado para que pudéssemos ser salvos. Em 2 Timóteo 3, versículo 16 e 17, livro também de Paulo, nos diz que foi para sermos bem instruídos. João 20, 31 nos relata que foi para que conhecêssemos a Jesus como Deus, verdadeiro Deus. Qual é a principal característica da palavra de Deus? O que nos traz de melhor? O que temos de melhor na palavra de Deus é a verdade, relatada em João capítulo 17, versículo 17. A palavra de Deus, ela é a verdade. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22, a Bíblia revela a personalidade de Deus. Portanto, ela é a verdade. A Bíblia é nada mais, nada menos do que a voz de Deus. Lendo as Escrituras, lendo a Bíblia, Deus fala conosco. É como que na oração nós falamos com Deus, Deus nos responde pela nossa comunhão. Assim nós lemos a palavra de Deus, a Bíblia, e ouvimos, ou podemos sentir Deus falando conosco. Assim, qual é a prova a ser aplicada para aqueles que pregam este Evangelho, que anuncia essa verdade? Aquele que anuncia
prega e que ensina deve anunciar em plena convicção, deve fazer isso com amor, deve fazer isso de ânimo pronto e voluntariamente, que Deus deseja que sua palavra seja para nós. O que Deus quer de nós quando analisamos a sua palavra? Deus quer que esta palavra seja a luz para o nosso caminho. Está em Salmo 119, versículo 105. Isaías 28, 10 e 13. Comparando as passagens. Temos mais também aqui uma curiosidade, que é: por quanto tempo durará a palavra de Deus? Alguém deve se perguntar se essa palavra já venceu, se essa palavra está ultrapassada, se esse livro já não está mais na moda. Não é assim? Muitos podem pensar: há um livro escrito há mais de 2000 anos atrás, o qual desde a partida de Cristo, que há algum tempo já esperava a sua volta, e essa volta ainda não se deu, mas o Senhor disse que Ele virá como um ladrão, que o ladrão não avisa quando vem, assim também será a volta do Senhor. Então, mediante isso, podemos ou percebemos que a palavra de Deus jamais terá fim. Isaías 40, versículo 8, diz que a palavra de Deus é eterna. Em Mateus 24, versículo 35, vamos encontrar que a palavra de Deus não acaba, não vai acabar. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 25, nos traz a palavra de Deus como sendo para sempre. Como Jesus considera aqueles que não conhecem as Escrituras ou que não dão créditos a ela, despreza, dizendo ser tal documento sem nenhuma importância, e que o mundo atual já não pode mais ser regido de acordo com esses métodos ensinados há 2000 anos. A palavra diz lá em Mateus 22, 29, que tais pessoas, tais ideias estão em erro, ou está em erro, sobre quem Jesus pronuncia sua benção, ou a benção é para todo aquele que ouve e guarda a palavra de Deus. Este será protegido pela própria palavra. Tudo aquilo de bom que a palavra tem é destinado a esse que guarda e pratica o que está na palavra. Podemos verificar em Lucas, capítulo 11, versículo 28. Olha que interessante, em João 5, versículo 24, diz assim: João 5, versículo 24, diz que quem ouve a palavra tem a vida eterna. Em complemento a isso, quem ouve, pratica a palavra, tem a vida eterna. Porque aqui vem a questão de que Cristo diz sobre discipulando, ou seja, discípulos de Cristo, que vem a ser discípulo, é aquele que pratica os ensinamentos. Porque eu não posso ser somente ouvinte. Interessante ser ouvinte. O primeiro passo é ouvir, posteriormente admirar, consequentemente praticar. Porque se eu sou simplesmente leitor dos ensinamentos de Cristo, eu posso ser um admirador, porém não sou discípulo. Concorda comigo? Para que eu seja um discípulo de Cristo, eu tenho que ouvir a sua palavra, ler a sua palavra, praticar os seus ensinamentos, e com isso eu vou chegar naquilo que
Cristo prometeu a mim, onde diz que quem ouve a palavra tem a vida eterna. Ouvir, guardar os ensinamentos. Então isso é o que temos aqui sobre a palavra de Deus, o que vem a ser a palavra de Deus, a Bíblia.